Oi, queridos, tudo bem? Espero que estejam todos bem, né? Tô com saudade de vocês, faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? E então tô gravando esse videozinho dessa semana, tá? Então nós vamos iniciar na apostila, na página 23 da apostila, volume 2. Nós já iniciamos o terceiro bimestre, tá? Mas ainda estamos na apostila volume 2, que nós temos bastante coisa ainda para ver, tá? Então eu vou tirar um pouquinho meu vídeo aqui para eu poder explicar o conteúdo para vocês. Tá bom, queridos? Qualquer dúvida eu tô à disposição. Tô com saudades. Um beijo. Então vamos lá, meus queridos. Nós vamos começar falando sobre a Europa, né, que é o nosso continente de estudo agora nessa apostila. Então, nós estamos falando de, desculpa, de Europa, tá? O que é o setor de serviços? Serviços são todos aqueles trabalhos relacionados ao comércio, ao transporte, ao turismo, à prestação de serviços, tá? Então, nós temos o setor primário, que é o setor de produção de matéria-prima, não é setor primário. Setor secundário é o setor de indústria. E o setor terciário, que é o setor de serviços e comércio, tá? Então, o setor de serviços, ele tem uma grande importância na Europa. Por quê? Se nós observarmos na Europa, o que acontece? Se vocês deram uma lidinha aqui, ele tem um papel muito importante, porque a indústria na Europa, como ela iniciou lá a Revolução Industrial, lá no século XVIII, ela veio ali avançando a utilização de máquinas, de mecanização, de tecnologia no setor de indústrias, que acabou tirando a população da indústria e sendo substituído por máquinas. Isso no campo também, no setor agropecuário, da mesma maneira. Então, essa população ela foi sendo substituída pela mão de obra industrial, da mão de obra mecanizada. Então, essa população já não tem mais a tanta necessidade de estar nesses locais. Então, a maioria da população europeia trabalha no setor de serviços, no terceiro setor, tá? No setor terciário. Então, ela exerce exerce uma importante finalidade na questão do trabalho, tá? Até aqui, se vocês derem uma lidinha nesse parágrafo aqui, ó, a gente vai observar que realmente o setor terciário é o que mais engloba a população, tá? Então, tem uma grande importância no desenvolvimento da Europa, ok? Então, pensando aí, até tem aqui, ó, o que significa o setor terciário. Aqui, ó, quais são as atividades que ele engloba, ok? Então, vocês façam a leitura desse trecho, tá? Grifem o que vocês acharem necessário, tá? Para a gente poder seguir adiante, ok? Então, aqui nós temos a imagem dos três setores da economia, né? Que é o setor primário, o setor secundário, setor primário, produção de matéria-prima, o campo, o setor secundário, setor de transformação da matéria-prima. Então, aqui provavelmente é a produção de trigo. Tá vendo? Produzindo trigo, a matéria-prima, trigo. Transformou a matéria-prima em macarrão, tá? Um exemplo aqui. Transformou aquilo que era trigo em massa, em produto industrializado. E aqui no terceiro setor, os chefes de cozinha estão preparando esse macarrão, tá? Então, nós temos aí os três setores da economia. Perfeito? Então, a maioria da população europeia trabalha no terceiro setor.
E um dos setores muito importante no terceiro setor é o turismo, tá? Na Europa a gente fala muito, né? Ah, eu vou para a Europa, vou viajar, vou para a França, vou para a Inglaterra. Então, ele exerce uma grande influência. Então, se vocês olharem aí, os principais destinos de turistas pelo mundo afora, vocês vão ver, ó, que a Europa lidera, tá? Lidera aí o cenário mundial e também é um dos continentes que mais lucra com o turismo, tá? Então, o turismo na Europa é muito forte, tá? E é um setor de serviços, porque não falta atrativo turístico para visitar na Europa. Então, as pessoas procuram esse local para poder fazer turismo. Se vocês derem uma lidinha aqui, vocês vão observar, ok? Então, prosseguindo, já na página 25, nós vamos ver alguns desses destinos turísticos. Aí, a França, né? Paris, que o pessoal é o destino mais visitado nos Estados Unidos, na Europa, desculpa, é a França. Depois já vem com destaque a Espanha, porque a Espanha tem algumas belas praias, outros lugares históricos como Barcelona e Madrid, que também é um centro cultural, histórico, gastronômico, que muita gente vai para lá. A Itália também é um destino muito procurado pelos turistas. Um dos motivos é porque tem o Vaticano, que é a sede da Igreja Católica, né, onde fica ali a Praça São Pedro, a Basílica de São Pedro, onde está o Papa, um local muito visitado. Aqui tem até informações sobre o Vaticano. O Vaticano ele é um país independente, é um Estado-nação, tá? Ele é administrado, o próprio chefe de Estado é o próprio Papa, e só o Vaticano ele tem cerca de 800 habitantes apenas. Só as pessoas que habitam ali, que organizam a Igreja Católica, que moram no Vaticano, tá? Então, também é um destino muito visitar. Depois nós vamos ter outras cidades ali também na Itália, como Roma, Pompeia, onde teve lá a explosão do... Tá acabando a minha bateria. A explosão do vulcão do Vesúvio, Veneza, que também é um local muito visitado, né? Por ser uma cidade muito charmosa, né? Daí nós vamos ter o turismo também na Alemanha, já um turismo mais tecnológico, onde tem muitas indústrias automobilísticas, tá? E alguns outros pontos também, né? Que é a antiga Iugoslávia, como a Croácia, a Eslovênia, que também tem uma arquitetura muito bonita, uma história também mais diferenciada. Então, locais na Europa para se visitar não faltam. E a gente vê uma crescente aí do turismo, tá? De 2000 a 2014, nós vemos que todas as partes da Europa houve um crescimento aí do turismo, tá? Agora, com essa pandemia, todos os países europeus sofreram aí com a queda do turismo, né? Esse terceiro setor sofreu demais aí por conta, né? Ter as consequências no futuro. Fora isso, na Europa nós temos uma grande rede de comunicações e de transporte, tá? Que faz com que haja um escoamento muito bom de produtos e de pessoas por esses países, tá? Um exemplo, as rodovias são muito boas, são muito bem pavimentadas, onde tem uma escoação rápida, onde tem boas possibilidades para o turismo acontecer, tá? Esses países também investiram muito em transporte ferroviário, os trens funcionam com muita qualidade, o transporte em hidrovia
também para o funcionamento, para a escoação de mercadorias, de produtos também é muito bom. Então, a gente consegue ver através deste mapa ali a transação, aí toda a circulação de transporte. Então, a gente consegue ver o transporte marítimo, aí conseguem ver os principais, aonde essas hidrovias exercem bastante influência, que consegue aí transportar muitas toneladas de produtos, tá? Além disso, nós temos o transporte ferroviário, tá? Se vocês virarem a página, já na página 28, nós vamos falar um pouquinho do transporte ferroviário, que aqui, ó, na França, nós temos esse trem de grande velocidade, como se fosse um trem-bala, que atinge aí cerca de 300 km por hora e liga vários lugares da França e também da região ali. Então, se vocês localizarem a França, tá? Aqui, ó, a França, ela liga a outros países, Países Baixos, todos esses países aqui é ligado por esse trem-bala, que também acaba ali facilitando o transporte de turismo nessa região. E aí os principais aeroportos, olha quantos aeroportos a Europa tem, tá? Então, esses países aí, eles são próprios mesmo, eles têm ali condições de estar ali atraindo turista, tá? Além disso, nós temos uma boa comunicação, eles têm um grande investimento em comunicação, em tecnologia, para estar atendendo toda essa população. Então, basicamente, o setor de serviços se destaca na Europa, tá? Se destaca muito bem, tá? Então, vocês vão ver aí, tem até o acesso à internet, que como que está na Europa e como está no restante do mundo. A gente vê que a Europa está em crescimento, né? Vocês olharem nesse gráfico aqui, o crescimento de usuários de internet, né? A maioria da população europeia tem acesso à internet, de 80%. Esse dado é um dado de 2017, nós já estamos em 2020, então nós vamos perceber que a maioria da população europeia tem acesso à internet, tá? Queridos, o conteúdo basicamente é esse, espero ter sido clara. Caso vocês não tenham entendido ou tenham qualquer dúvida, eu estou à disposição, me perguntem, tá? Eu estou à disposição de vocês. E a atividade dessa semana vai ser vocês assistirem esse vídeo e responderem os exercícios da página 29, 30 e 31, tá? Na sequência aí, 29, 30 e 31. Respondam na apostila, caso seja necessário. Utilizem o caderno também. Consulta a apostila, tem todas as respostas na apostila e qualquer dúvida eu estou à disposição. Tá bom? Espero ter ajudado aí e qualquer dúvida eu estou à disposição. Beijão, queridos. Fiquem com Deus.